Levítico, capítulo 25. E observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha até ao ano 9º, até que venha a nova colheita, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituir-lhe, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas, se cumprindo-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa, que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como o campo da terra, para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E se alguém comprar dos levitas, uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como diarista, como peregrino estará contigo. Até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor uns sobre os outros. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão, que está com ele, empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou o filho de seu tio o poderá resgatar.
Ou um dos seus parentes, da sua família, o poderá resgatar? Ou, se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo? E acertará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até ao ano do jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número dos anos. Conforme os dias de um diarista, estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles restituirá para seu resgate parte do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará contas com ele. Segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como diarista, de ano em ano, estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão à farta, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam, de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados.
Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso. E comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor. E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem, e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E, demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E, se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata.
E, se for de 60 anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 siclos e pela mulher 10 siclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes, até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas, se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Números. Capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o homem,
cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco, de cada tribo, um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Helon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasafe, filho de Deuel; de Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo o homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo o homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan,
62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: Porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600, e junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Relã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade. E Eliaseife, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como armaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras.
A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois, a tribo de Naftali. E Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés, no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois,
foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Amrão e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a família dos Amramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo o homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca e a mesa e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari, e os que deles foram contados pelo número de todo o homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo o homem de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor.
Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 siclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo, e a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação.